Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal, ajuda bastante aí o canal, tá bom? Professor aqui ó, passei a madrugada, são 8h17 da manhã, eu passei a madrugada pessoal preparando todo o material aí para fazer essa videoaula. Tomei um banhozinho lá, meio correndo, dei um jeito no cabelo, tô até parecendo aqui o chifrinho do Vingador lá da Caverna do Dragão, cabelo não abaixa. Mas o importante, pessoal, é preparar aí um materialzinho para vocês, tá bom? Então ajuda bastante também, não só a mim, não só o canal, mas também os próximos colegas aí que precisarem acessar o vídeo para pegar alguma coisa, reforçar os seus estudos, pessoal, ajuda bastante aí na divulgação. Então se inscreve lá no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós estamos aqui na nossa 6ª aula do tema Ensino Fundamental de 9 anos, Orientação para a Inclusão das Crianças de 6 anos. Então, gente, no ano de 2007 se deu aí o ensino fundamental de 9 anos, incluindo as crianças de 6 anos no ensino fundamental. E esse tema ele trata de orientar para a inclusão dessas crianças, tá bom? Nós já esse tema ele é composto por 9 textos. Nós já tratamos o primeiro texto aí nas aulas anteriores, que vocês vão acompanhar. E o primeiro texto falava sobre a infância e a sua singularidade, tá? Agora, no segundo texto, nós vamos trabalhar a infância na escola e na vida. Uma relação fundamental. Ou seja, qual que o que é essa relação fundamental, gente? A infância na escola e na vida. Ó, função social da escola, tá? As duas trabalhando junto ali. A escola e a vida pessoal da criança. Então, pessoal, vamos lá. Então nós tratamos aí do primeiro texto, que falava sobre a infância e a sua singularidade, né? Em seguida, agora nós vamos refletir sobre a experiência vivenciada pelas crianças. Deixa eu só ajeitar o texto aqui. Então assim, em seguida nós vamos refletir sobre a experiência vivenciada por crianças, tá? De chegar à escola pela primeira vez, isso aí na época lá, né, que aconteceu isso, o que sem dúvida é um acontecimento importante na vida do ser humano, né? Então, gente, por isso, nesse texto aqui nós vamos trabalhar aí esse tema da infância na escola e na vida, né? Uma relação fundamental. Para conversarmos, pessoal, sobre o sentimento de milhares de crianças que adentram, cheias de expectativas, né? O universo chamado escola. Até então eles só conhecem, a maioria deles só conhece aquele universo da casa mesmo, a família, ali os parentes, né? E agora ele vai conhecer um universo novo aí. Hoje não, porque hoje, como já o ensino é obrigatório a partir dos 4, então criança com 6 anos já não tem mais essa dificuldade. Mas como isso cai bastante em concurso, pessoal, então é interessante a gente ver como se fosse hoje essa implantação, tá? Então vamos lá. Precisamos cuidar para não as frustrar, não frustrar essas crianças por muitos anos, pois por muitos anos elas frequentarão esse espaço institucional. Então a gente não pode frustrar a criança, porque senão ela fala, puxa, eu vou passar 9 anos nisso, isso aconteceu comigo, porque eu estudei lá. Eu e os mais velhos aí, né, estudamos aí naquela época do ensino tradicional, que era uma coisa horrível, e eu pensava, meu Deus, eu vou fazer as contas, quantos anos eu vou ficar nisso aqui? Então, assim, a gente não pode frustrar essas crianças, nós temos que buscar aí uma metodologia de trabalho agradável para eles, que eles possam aprender com facilidade, com alegria, com prazer, tá bom? Nós optamos, pessoal, por enfatizar a infância da criança dos 6 aos 10 anos de idade, partindo do pressuposto que elas trazem muitas histórias nessa faixa etária, muitos saberes, jeitos singulares, ou seja, jeito próprio ali, particular de cada uma delas, né? São jeitos singulares de estar, de ser e de estar no mundo, formas diversas de viver a infância. Estamos convencidos de que são crianças constituídas de culturas diferentes. Então, assim, pessoal, durante os 6 até os 10 anos ali, né, que vai constituir aí o Fundamental 1, onde as crianças realmente elas têm muitas histórias para contar, elas já trazem muita coisa de casa, elas já têm aquela experiência da infância delas ali, né, e elas têm muitos saberes, muitas particularidades, tá? Formas diversas de viver a infância, de se expressar, e a gente precisa, e as crianças elas são constituídas de culturas diferentes, cada uma traz sua própria cultura, né? E nós temos aí que não apenas ter essa compreensão, mas como também trabalhar a partir dessas culturas, tá bom? Então, como as receber sem assustar com o rótulo de alunos do ensino fundamental?
Como que a gente pode receber essas crianças? Pessoal, eu tô acelerado assim, porque eu passei a madrugada, pessoal, preparando material e ao mesmo tempo que eu tô aqui caindo de sono, eu passo a madrugada tomando energético, Coca-Cola, coca de café, café mesmo na cafeteira, aquele café expresso. Vai pensar que eu tô usando coisa errada aí, não, pelo amor de Deus, gente. Não uso nada coisa errada, não. É que realmente é que eu tô cheio de cafeína aqui no organismo, por isso que eu tô acelerado e ao mesmo tempo aquele sono, aquela vontade de deitar. Então vocês perdoam aí, vocês viram o aceleradão, vai falar, ih, esse camarada aí andou usando coisa errada. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos falando com criança, é geração saúde, tá? Realmente é muita cafeína mesmo aqui, muito açúcar. Por isso que eu tô acelerado assim. E mesmo até com a mistura do sono, né, gente? Então vamos lá. Gente, considerando aí a cultura da criança, considerando toda a experiência que eles trazem de casa, como que nós vamos receber essas crianças sem assustar elas, né, com rótulo de alunos do ensino fundamental, né? Assim, você chega e fala, ó, agora você está no ensino fundamental, agora é sério, agora o ensino é isso, é aquilo, né? Como que a gente vai pegar e vai trabalhar dessa forma com eles, assim, sem assustá-los? Então, de que maneira que é possível a gente acolher essas crianças, né? Como crianças que vivem uma experiência pessoal, uma experiência própria ali, né, da infância. Como que a gente pode encantar elas com outros saberes, né, considerando que já trazem boas referências aí da educação infantil? Essas são algumas das reflexões propostas nesse texto, tá? Então, partindo do princípio de que o brincar é da natureza de ser criança, não poderíamos deixar de assegurar um espaço privilegiado para o diálogo sobre tal temática. Então, assim, como que você vai receber essas crianças, pessoal? Você não vai receber ela com um livro, caderno, lousa, né? Querendo que essa criança chegue lá e começa já a dominar a escrita, tá? Não. Como que ela trabalhava na infância, ou como que ela nem trabalhava na época lá que foi trazida, criada essa questão dos 9 anos, né? Então, como que você vai trabalhar com isso? Você vai trabalhar através da brincadeira, do diálogo, da roda de conversa. Ué, mas no ensino fundamental? No ensino fundamental. Ah, mas então não teve diferença do ensino infantil? Gente, o ensino fundamental ele teve que ser todo repensado por conta desse ciclo de 9 anos, tá? Na época lá de 2007 teve que ser todo repensado. Até hoje a gente tem esse planejamento diferenciado aí, buscando realmente fazer essa integração para não ficar esse abismo entre infantil e fundamental. Então teve que ser todo repensado. Então, o brincar, o diálogo, né, a ludicidade teve que estar ali presente para que essa criança pudesse estar inserindo aí no ensino fundamental. De que maneira é possível acolhê-las, né? Dessa forma, realmente, com roda de conversa, com diálogo, sempre, né, aquela forma afetiva, né? Como defende Henri Vallon, sempre pela afetividade, pelo carinho ali, pelo afeto, né? Como encantar com outros saberes, tá, isso aqui a gente já falou, que a gente falou justamente dessa questão da ludicidade, tá? Então, encantar com outros saberes, você vai trabalhar a questão do fundamental, da pré-alfabetização, a partir da ludicidade. Partindo do princípio de que o brincar é da natureza de ser criança, não poderíamos deixar de assegurar um espaço privilegiado para o diálogo sobre tal temática. Então, assim, gente, partindo do princípio do brincar, que é o que a criança conhece, a interação social, né, o brincar como forma de aprendizagem, partindo dessa premissa, gente, a gente tem que assegurar ali um espaço para o diálogo, né, que foi aquilo que eu também falei aí meio de antemão, para vocês verem aí que eu estou que eu tô aí no caminho certo, né? Então, assim, sempre trabalhando através do diálogo, da roda de conversa, para que essas crianças se sintam acolhidas. E a partir daí a gente vai devagarinho aí inserindo a parte técnica da alfabetização. Hoje, os profissionais da docência estão diante de uma boa oportunidade de revisão da proposta pedagógica e do projeto pedagógico da escola, tá? Pois chegaram para compor essa trajetória de 9 anos de ensino e aprendizagens, crianças de 6 anos que, por sua vez, elas vão se encontrar com outras infâncias de 7, 8 e 9 anos de idade, e 10 anos de idade. Então, assim, gente, na época, né, hoje, 13 anos atrás, né, em 2020, isso foi em 2007, né, os profissionais da docência ficaram aí na época, né, diante de uma boa oportunidade de revisão, ou seja, teve que ser revista toda a proposta pedagógica, porque ali eles tinham uma proposta pedagógica de primeiro ano com 7 anos de idade, onde era realmente uma coisa mais rústica, uma coisa mais técnica, né, e eles tiveram que repensar tudo isso daí para poder começar a trabalhar de uma forma lúdica no primeiro ano, fazendo ali aquela convergência entre a ludicidade e a parte técnica da alfabetização, para receber essas crianças de 6 anos. Pô, mas espera aí, eu não entendi uma coisa. Por que então criar, ou por que não deixa então essas crianças de 6 anos no infantil? Porque, gente, quanto mais tempo, foi pensado aí por vários estudiosos, quanto mais tempo essa criança passar no ensino fundamental,
maior vai ser a aprendizagem dela. E assim, aqueles errinhos que ela vai cometer na questão da alfabetização, pessoal, todas aquelas falhas ali, aquelas deficiências, né, na alfabetização, aquela dificuldade que tem no começo, ela vai passar isso com 6 anos. Então, quando ela chegar com 7, 8 anos, 9 anos de idade, ela já está com aquela alfabetização mais robusta, né, mais concreta ali. Porque senão, quando a criança entra com 7, ela passa 7, 8, até 9 anos, até o terceiro ano, sem conseguir aprender. Porque quanto maior a criança vai ficando, você fala assim, mas aí ela tem mais maturidade. Pelo contrário, ela vai tendo mais dificuldade. Quanto menor é a criança, Jean Piaget sempre defendeu, pessoal, que a faixa do 0 até os 6 anos é a faixa em que a criança aprende mais. Então a criança entrando com 6 anos no ensino fundamental, toda aquela parte deficiente ali da alfabetização, aquela dificuldade, vai ser tudo filtrada nos 6 anos. Quando ela chegar com 7 anos no segundo ano, essa criança ela vai estar muito mais evoluída. Tá? Então ela vai conseguir trabalhar com 7 anos de uma forma mais assentada na alfabetização. Quando ela chegar no terceiro ano, por exemplo, já dá para trabalhar aqueles conteúdos mais complexos. Tá? Então toda a dificuldade ela passou com 6 anos. Ao contrário de que se fizer isso com 7 anos de idade, até os 9 praticamente ela vai estar tendo ainda dificuldade, tá bom? Por isso que foi repensado isso. E isso aí precisou, falar em repensar, né? Ser repensada toda a prática pedagógica, toda a proposta pedagógica, todo o conteúdo, planejamento, tá? Para poder atender essas crianças, porque também elas eram um pouco menores, não podia já sentar lá e meter a marreta nas crianças lá com lição na lousa, tá bom? Esse texto, pessoal, ele tem como objetivo contribuir para o debate sobre o ensino fundamental de 9 anos, tá? Tendo como foco o quê? A busca de possibilidades adequadas para recebermos as crianças de 6 anos de idade nessa etapa de ensino. Para tanto, faz-se necessário discutir sobre quem são essas crianças, né? Quais são as suas características e como essa fase da vida tem sido compreendida dentro e fora do ambiente escolar. Então, assim, né? A gente vai trabalhar nesse texto que tem um objetivo, pessoal, de contribuir para um debate sobre esse ensino fundamental de 9 anos, que é isso que a gente já está fazendo aqui agora, tá bom? Debater, não só nós, né, mas na época lá o pessoal teve que se reunir, as escolas, Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino, né? Debater sobre esse ensino de 9 anos, né? Tendo como foco a busca de possibilidades adequadas ali para receber essas crianças. E isso eu também já falei. Quero o quê, pessoal? Não chegar lá e meter lição na lousa, trabalhar com a criança de uma forma mais lúdica, de uma forma que a criança realmente conseguisse ali não sentir aquela mudança brusca do infantil para o fundamental, tá bom? Também, pessoal, se fez aí necessário na época, né? Eu falo assim, fez, porque aqui está escrito faz, mas o texto foi escrito em 2007, nós estamos só readequando. Se fez necessário, na época, aí, discutir sobre quem são essas crianças, né? Quando se fala quem são as crianças, você está falando assim, como assim quem são essas crianças? Vamos imaginar que o professor do fundamental nunca trabalhou com infantil. Tem bastante professores que são assim. Eu, por exemplo, trabalho 20 anos com infantil aí, né? Tive pouquíssimas experiências com ensino fundamental. E tem professor, por exemplo, que trabalhou uma vida inteira com fundamental. Ele nunca quis trabalhar com infantil. Então ele não sabe o que ele ia fazer. Na época ele não sabia o que ele ia fazer com uma criança de 6 anos. Tá? Então por isso que coloca aqui assim, quem são essas crianças? Ou seja, como que eu vou trabalhar com essas crianças? Né? Quais são as suas características? Como essa fase da vida tem sido compreendida dentro do ambiente escolar? Então assim, gente, foi uma caixinha de surpresas na época que foi implantado isso aí. Para superarmos o desafio da implantação de um ensino fundamental de 9 anos, pessoal, para superar esse desafio, acreditamos que são necessárias a participação de todos, tá? Então, assim, todo mundo teve que se reunir, teve que se mexer, ela não tinha como... tem uma série que tá no Netflix, chama 3%, uma série brasileira, mas o contexto dela é todo americano, bem estilo americano, assim, uma coisa bem futurista e tal. E ali tem uma temática legal, bacana, quem quiser assistir, né? Não vamos falar aqui para não fugir do tema. Mas tem uma cena lá, pessoal, tem um grupo de jovens e eles têm que resolver uma situação. Foi criado ali uma situação ali de um assassinato, claro que uma coisa fictícia na série, né? Não tinha acontecido assassinato lá, mas eles tinham que desvendar ali, não era bem assassinato, era uma morte, né? Ou uma cena ali de um crime, sei lá o que, não lembro direito agora. Mas eles tinham que desvendar ali o que estava acontecendo naquela cena. E ali, pessoal, dentro daqueles jovens, teve 2 ali que sentou ali e ficou sentado sem fazer nada. E teve um rapaz lá que acabou criando uma teoria e a teoria dele estava até errada. E na hora que resolveram o resultado, tal, teve uma das pessoas que estava sentada, né, que chegou lá e deu a dica final. E na dica final, beleza, né, acabou, outra pessoa resolveu o contexto de forma correta e aquela outra que estava sentada deu uma dica lá no finalzinho.
E quando chegou lá, na hora que foi para resolver, o grupo passou, só que não passaram todos. Ali teve uma pessoa que foi reprovada, que foi um rapaz que ficou sentado sem falar nada. Ele falou assim, mas o fulano ali falou errado, né? Aí essa daqui não falou nada. Aí o rapaz falou, mas pelo menos ele errou, mas ele tentou ajudar. Ela não fez nada o tempo todo, mas ela deu uma dica no final. E a dica dela foi crucial. E você não fez nada. Você ficou aí sentado esperando todo mundo trabalhar por você. E ele foi eliminado. Tá? Então, assim, na época que foi criado isso aqui, pessoal, não podia ficar um, dois professores lá cruzando os braços esperando o resultado, não. Todo mundo teve que se unir para poder reformular a educação aí para adequar essas crianças, tá bom? E é uma coisa que é muito importante, essa questão da série do Netflix aí, da 3%, ela é muito importante porque ela ensina muito a gente a necessidade de se trabalhar em grupo, que quando trabalha em grupo, todo mundo fica mais forte. Às vezes você fala, mas tem a competitividade lá, um elimina o outro e tal. Mas pessoal, tem cenas lá, tem situações, tarefas aí que tem que trabalhar em grupo. No caso da escola, não existe competitividade. Todo mundo tem que se unir e trabalhar em grupo. Não existe um professor melhor que o outro. Quando trabalha em grupo, a coisa flui muito melhor. Quando trabalha singular, perdão, pessoal. Quando trabalha singular, trabalha separado, gente, o trabalho tende a não fluir direito, tá? Tendo em vista aí que nós temos que trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, trabalhar ali um projeto político-pedagógico, tá? De uma forma a uniformizar a educação na escola, tá? Que todas as crianças tenham as mesmas condições, tá bom? Então é muito importante. Na época foi crucial essa participação de todos aí. A primeira pergunta que nós precisamos fazer a respeito disso, pessoal, é quem são as crianças de hoje? Tá? Então, assim, quem que são as crianças de hoje? Elas são iguais a gente quando a gente era criança? O contexto que a gente viveu, elas vivem o mesmo contexto hoje? Será que o comportamento delas é igual? Então é uma pergunta até fácil de responder, né? Como vimos no primeiro texto, quem assistiu aí as primeiras aulas, né? Quem não assistiu, por favor, tem que assistir antes de assistir essa daqui. Como vimos aí no primeiro texto desse caderno, o conceito da infância ele muda historicamente em função de determinantes sociais, culturais, né, políticos e econômicos. Então, assim, pessoal, a concepção de infância ela mudava drasticamente assim, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para cima, para a direita, para a esquerda, para a diagonal. Ela ia mudando de acordo com os conceitos da sociedade. A sociedade ela ia se transformando através das décadas, dos séculos, e conforme a sociedade ia mudando, a infância era vista de cada hora de uma forma diferente. Acho que na temática 3, se eu não me engano, não, é nessa daqui mesmo, nessa temática mesmo, a gente vai chegar a ver, ou nessa aula ou na próxima, a gente vai chegar a trabalhar com isso aí, com essa questão de alguns formatos de infância. Tá? Então, assim, a infância ela muda drasticamente de acordo com as mudanças da sociedade, ela é vista de uma forma diferente. Tá? Ela não é vista assim. Aliás, nem sempre, a gente já viu em outras aulas, nem sempre a infância ela foi reconhecida de alguma forma. Tá? Tinha vezes lá que a infância nada mais era do que a criança era um mini adulto, só isso. Tá? Ela era um projeto de adulto, um projeto de gente. Tá? Tem vezes aí, situações aí que a infância nunca nem foi reconhecida. E em outras foi reconhecida, mas cada vez era reconhecida de uma forma diferente, de acordo com o contexto social que se aplicava naquele momento. A literatura, as artes, a poesia e o cinema, eles têm sido grandes aliados na percepção do modo como a sociedade vê a infância. Então, assim, claro, 100 anos tinha, né? Mas 200 anos atrás aí não tinha cinema. Mas assim, ó, tinha poesia, tinha artes, tinha literatura, até o teatro, né? O teatro de rua, tinha até o teatro, os grandes teatros onde só os ricos acabavam indo, porque era uma coisa extremamente cara. Tudo isso, gente, contribuiu muito pro modo como a sociedade via a infância, tá? Não vou entrar muito nisso aqui agora, porque a gente vai explorar isso mais para frente. Mas assim, tinha situações que como eu disse, a criança era vista como um adulto, tinha outras que ela era vista aí como um ser que não tinha capacidade de pensar, nada. Então, depois a gente vai ver isso aí com um pouquinho mais de aprofundamento, tá? No cotidiano, por exemplo, olha aqui, ó, chegou. No cotidiano, no fim do século XIX, por exemplo, há uma distinção entre a criança e o adulto. A criança ela é vista, por exemplo, como um bebê, né? É um bebê ali recebendo os cuidados da mãe, né? A sua vestimenta, por exemplo, é diferente dos adultos. As crianças usavam aqueles babados, umas roupinhas bem assim, infantilizadas mesmo. E, e ela tinha realmente aquele cuidado de ser assim, ai, o bebelozinho, né? Ai, que dodóizinho. Já, por exemplo, em meados do século XVII, você podemos dizer que a distinção ela não é tão explícita. Porque se você pegar, por exemplo, fotos históricas, desenhos, aí você vê que a criança ela se vestia igual adulto, com terninho, né? Os meninos usavam até um shortinho ou uma calça um pouquinho mais curta, mas com terninho, suspensório e a gravatinha igual os pais. E as meninas usavam vestidos, babados, aquelas coisas igual as mães, né? E então assim, vocês veem que de acordo com o que a sociedade via a criança,
né? De acordo com a cultura da sociedade daquele momento, era a forma como ela via a criança. E as formas de vestir, inclusive as formas de tratar a criança, era até deixava isso claro, né? Vamos ver aí que tem fotos aí que a criança toda infantilzinha lá, e tem outras fotos que a criança, você vê que ela é vestida como um adulto mesmo, né? Porque ela era vista ali como um projeto de adulto. Vamos ver aqui, pessoal, se dá para explorar mais um pouquinho. Puxa, vamos ver aí. Vamos dar uma corrida aí para ver se dá para a gente explorar esse texto aqui. Vamos trabalhar agora com um títulozinho aqui chamado Refletindo sobre a Pluralidade da Infância. Vamos lá. No Brasil, pessoal, as grandes desigualdades na distribuição da renda e de poder, elas foram responsáveis por infâncias distintas para classes sociais e também distintas. As condições de vida das crianças fizeram com que o significado social dado à infância não fosse homogêneo, ou seja, não fosse uma coisa igual para todas, né? Então, assim, existia, por exemplo, a criança rica e a criança pobre. E a criança rica, pessoal, ela tinha todo um cuidado, ela tinha todo ali um preparo, umas aulas de etiqueta e tal, e a criança pobre não, ela tinha que seguir os passos do pai. Ela nada mais era do que um escravinho, né? O pai era um escravo grande e a criança era um escravinho, né? A criança ela tinha que seguir ali aquilo que o pai fazia. E essa desigualdade social, ela contribuiu bastante aí para a questão da heterogeneidade da infância, né? Aquela infância desigual, mesmo direitos desiguais aí entre as crianças. A autora Del Priore, pessoal, desculpa, afirma que a história da criança brasileira, ela não foi diferente da história dos adultos, tá? Ela tem sido feita à sua sombra. Ou seja, sombra de uma sociedade que viveu quase 4 séculos de escravidão, tendo a divisão entre senhores e escravos como determinante da sua estrutura social. Então, assim, pessoal, isso aqui está mais ou menos ali um chover no molhado, né? Acabei de explicar isso aqui. Então, assim, a gente viveu aí quase 4 séculos de escravidão, né? Tendo aquela divisão entre senhores, escravos, e os filhos dos escravos, claro, não passavam de escravinhos, né? E os filhos dos senhores ali eram treinados ali para ser os próximos donos de escravos, né? Os senhores, administradores de terras ali. As crianças das classes mais abastadas, pessoal, segundo a autora, elas eram educadas por preceptores particulares, né? Não tendo frequentado escolas até o início do século XX. Dá licença um segundo. A esposa está limpando lá em cima e a poeira está descendo brava aqui. As crianças das classes mais abastadas, segundo a autora, elas eram educadas por preceptores particulares, não tendo frequentado escola até o início do século XX. E os filhos dos pobres, desde muito cedo, eles eram considerados força produtiva. Então, assim, não tendo educação como prioridade. Na verdade, eles não tinham educação nenhuma, tá? Depois de muito tempo, por exemplo, aqui no Brasil, quando a educação chegou, depois de muito tempo aí, conseguiram aí liberar a educação para os pobres, para os filhos dos escravos, mas não era uma educação igual ainda, tá? Os filhos dos ricos, eles continuavam ali aprendendo para quê? Continuavam aprendendo para ser administradores, médicos, advogados ali, para mandar. E os filhos dos pobres, eles não recebiam esse tipo de educação, eles recebiam a educação para aprender a trabalhar na lavoura, trabalhar na terra, né, trabalhar ali, dar continuidade àquele trabalho do pai. Então, mesmo quando surgiu a escola, mesmo quando a escola foi liberada para o filho do pobre, que ficou muito tempo aí, só os filhos do rico podiam ter a escola, durante muito tempo ainda existia essa divisão na escola, tá? Essa divisão na educação, para o filho do rico e para o filho do pobre. Vale lembrar que no Brasil ainda é muito recente a busca pela democratização da escolarização obrigatória. E presenciamos agora a sua ampliação. Se já caminhamos para a universalização desse atendimento, ainda temos muito a construir em direção a uma estrutura social em que a escolaridade seja considerada prioridade na vida das crianças e jovens. Estes, por sua vez, sejam olhados pela escola nas suas especificidades para que a democratização efetivamente aconteça. Então vamos lá, pessoal, eu não gosto de parágrafo longo assim, porque a gente, quando chega no final, você já não lembra do começo. Então vale lembrar, pessoal, que no Brasil ainda é muito recente essa busca pela democratização, tá? Da escola obrigatória. Porque, pessoal, ainda tem muitos pais aí que não mandam a criança, por exemplo, no estágio 1, no estágio 2, porque dizem assim, é só para brincar, né? Infantil é só para brincar, e hoje é obrigatória essa questão dos 4 anos. E a escola tem que correr atrás aí desses pais que não colocam a criança no ensino infantil. Tá? E nós presenciamos ainda a sua ampliação, né? Essa questão aí do ciclo de 9 anos, do ensino fundamental.
Então, se nós já caminhamos para essa universalização aí desse atendimento, ainda nós temos muito mais a construir em direção a essa estrutura social da escolaridade, tá? Para que a escola ela seja considerada, né, uma prioridade na vida das crianças, porque ainda não é, ainda tem aquela questão que os pais acham que a escola é uma coisa assim, tipo, eu levo para ele aprender a ler e escrever. Tem muitos pais que pensam assim, tá? E a escola é uma prioridade, ela é prioridade. A criança tem que estar ali para aprender, para se tornar, não só para aprender a ler e escrever, mas para se tornar um cidadão crítico, um cidadão político, um cidadão ético, né? Um cidadão, uma pessoa ali, um sujeito preparado ali para o pleno exercício da cidadania, uma cidadania completa e também para o trabalho, seja o mercado de trabalho ou para o mundo do trabalho também. E as crianças e os jovens, eles também precisam ser olhados, pessoal, pela escola, pelas suas especificidades, tá? Para a democratização efetiva para que aconteça essa democratização efetiva. Então eles não podem ser olhados ali como um aluno, tá? Como um objeto ali a receber conhecimento. Ele tem que ser olhado como um sujeito histórico, um sujeito cultural, um sujeito que produz e é produzido também pela cultura, tá? A estética, pessoal, dos espaços e as relações que se estabelecem, elas revelam o que pensamos sobre a criança e educação. Antes de eu concluir isso aqui, já vou dar uma explicada. Então, assim, pessoal, quando a gente fala a estética do espaço, como que a gente organiza o espaço na escola e na sala de aula? Isso aí vai definir muito de como a gente vê a criança. Se você, por exemplo, coloca todas as carteiras viradas para frente ali, virada para a lousa, então você já está querendo dizer aqui, ó, eu não quero interação social, não quero que conversa, não quero que abra a boca, é para olhar para a lousa e prestar atenção no professor. Quando você coloca as mesas em grupos, por exemplo, você está dizendo assim, ó, eu quero que trabalhe em interação social, quero que trabalhe em grupo, quero que vocês interajam entre si, solidarizem com aquele colega que tem mais dificuldade e tal. Então, assim, o espaço, a estética, né, o planejamento seu dentro da sala de aula vai dizer muito sobre o que você pensa da criança e como você pensa que você deve educar essa criança. Essas concepções estão presentes em todas as práticas existentes no interior da escola, deixando mais ou menos explícitos os valores e conceitos da instituição. Então, por exemplo, quando você tem uma instituição ali que não tem uma estantezinha de leitura no pátio para que a criança tenha acesso a uma revistinha, a um livro, quando você tem ali uma escola que o parque, por exemplo, é trancado, você tem que ir lá pegar uma chave, tem que avisar que está indo no parque, tem toda essa situação, e não é, por exemplo, uma questão de segurança, é realmente aquela coisa assim, bem burocrática mesmo, então você já mostra que é uma escola que não está aberta a uma educação democrática, uma educação que trabalha construtivismo, né, que trabalha a liberdade ali. É uma escola realmente que ela está voltada ali para o tradicionalismo, ou seja, assim, tudo em nome da ordem, né? Nada em nome da construção do conhecimento, do desenvolvimento humano. Então, assim, ou o contrário, né? Quando é uma escola também toda aberta ali, que tem todo acesso, você já vê isso. Então, pessoal, a forma dos espaços, a organização dos espaços, a estética, isso vai revelar realmente o que o professor e a escola pensa da criança e e como ele pretende passar aquele conhecimento para a criança, o que ele pretende trabalhar, tudo isso, só você olhando o ambiente você consegue ter uma noção. Tomemos, por exemplo, gente, os murais, né? O que compõe os murais? Por quem que esses murais são organizados, né? Eles costumam trazer produção das crianças, eles são um espaço de exposição em que podemos acompanhar o desenvolvimento dela, a progressão delas. Os murais, eles têm ocupado um espaço de comunicação dos saberes delas, gente. Então, tudo isso aí você tem que perguntar. Quando você olha um mural, você tem que saber ali, puxa, quem que tá compondo? É o professor que foi lá e fez um mural bonitinho, cheio de enfeitezinhos? Se for, gente, não tem valor nenhum. Não adianta você fazer um mural lindo, maravilhoso, todo pintadinho lá, coloridinho, se não tem a mão da criança ali, se a criança ela não apresentou uma atividade ali, ela não fez nada. Eu costumo trabalhar da seguinte forma, pessoal. Normalmente, em datas comemorativas principalmente, eu procuro pegar aqueles desenhos estilo Romero Brito, assim, porque ele é mais esboçado, né? Porque se eu for trabalhar uma coisa muito grande com a criança, a gente acaba não saindo nada ali. Então o que eu faço? Pego aqueles desenhos do Romero Brito, e aí eu jogo no CorelDRAW. Claro, isso é só um exemplo, né? Ninguém tem que fazer isso, porque é uma coisa também complexa. Aí eu jogo no CorelDRAW e jogo aquilo em 80 páginas. Então o que acontece, gente? Vai ficar um desenho gigantesco. Só que na hora de imprimir, ele vai imprimir em várias folhas de sulfite. Aí eu dou aquelas folhas de sulfite para a criança. E aquela folha, ela tem o quê? Ela não tem nada naquela folha. Ela só tem um risco, ou um ou dois riscos ali e tal. E a criança não sabe nem o que ela está pintando. E eu falo, meu, para você colocar as cores que você quer, faça o desenho que você quer, eles desenham, eles pintam, eles fazem o que eles querem naquelas folhas.
E eu enumero o verso delas com certeza, né? Depois, quando chega no final, gente, eu emendo todas as folhas assim, penduro, fica um painel gigante, todo colorido, assim, parece uma rabisqueira, mas ao mesmo tempo, quando você olha de longe, aquele mega colorido, assim, e as crianças, elas ficam maravilhadas de ver que formou uma árvore, formou um gato, formou sabe Deus o que ali. E assim, não é uma coisa direcionada a minha, por quê, gente? Porque eles não sabem o que eles estão pintando. Eu não dou um gato para eles pintar. Eu dou uma folha com um traço. Eles pintam ali, não sabem nem o que eles estão fazendo, eles estão se expressando da forma que eles acham melhor. E quando eu monto o painel que forma ali um desenho gigante, eles ficam maravilhados. Mas aquele painel tem o quê? Tem tudo das crianças. Né? Não tem nada do professor ali. Eu não pintei, eu não passei uma tinta, eu não contornei, eu não fiz nada. Eu só imprimi ali um negócio em várias folhas. E isso é importante, gente. Tá? Esse mural que a gente está usando aqui como exemplo, gente, né? Ele tem que ser organizado pelas crianças, ele tem que compor a atividade das crianças, o professor tem que olhar para aquele mural e conseguir avaliar o progresso dos alunos através do mural. Não adianta o professor fazer um mural lindo, maravilhoso, ele colar um monte de coisinha bonitinha para as crianças olhar. Não pode fazer isso, a criança tem que produzir, tá? Refletir, gente, sobre a infância em sua pluralidade. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, pessoal. Tá com 30 minutos já? Então eu vou deixar essa parte aqui para a gente continuar daqui a pouco na próxima aula, senão a aula fica muito longa, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui essa parte aqui para a gente continuar daqui a pouquinho, tá? Vamos fazer uma pausinha aí, tomar uma aguinha aí no banheiro e a gente continua daqui a pouco.